Padrões de beleza, feminismo, finanças, Woody Allen, reclamações, coach. O que essas coisas todas têm a ver? O que está acontecendo? Por que eu estou falando esse monte de palavra no vento? Todos esses temas já foram temas de algum episódio do podcast que eu vou te indicar hoje aqui em Outros Papos. Se você está chegando agora, não sabe o que é Outros Papos, esse é um espaço que eu criei aqui no Era Uma Vez um Cabelo, pra gente falar de outros assuntos que não sejam alopécia. Então aqui eu dou dicas culturais, falo de literatura, cultura, música, filmes, etc. Então seja muito bem-vindo para conversar. E eu sou a Beatriz, pode me chamar de Bea. E hoje eu quero te indicar o podcast Calma, Gente Horrível. Eu amo esse nome, eu acho maravilhoso o título. E é um podcast que começou ano passado e ele é feito por 4 mulheres. A Ana Roxo, a Tati Fadel, a Rita Alves e a Malu Rodrigues. É um podcast semanal, elas mesmas falam que é o seu podcast de reclamações semanais, porque basicamente é isso, elas são muito bem-humoradas, mas elas sempre reclamam de algum tema, algum assunto assim, de algumas pessoas. É sempre muito engraçado, muito irônico, eu gosto muito da forma como elas se expressam, as 4. Eu acho muito legal no podcast que as 4 têm espaço, as 4 têm voz, sabe? Não é uma coisa assim de uma dominando. Eu acho muito bem equilibrado. Então você tem, por mais que elas concordem em muitas coisas, tem episódios, tem assuntos em que elas discordam um pouco e aí tem espaço para ter essa discussão mesmo, essa troca de ideias. Eu acho muito rico mesmo acompanhar a conversa dessas 4. E como que funciona o Calma, Gente Horrível? Ele é um podcast que fica no Spotify e também no YouTube. Então, se você preferir acompanhar pelo YouTube, tem lá. Ele é um episódio... Vixe, nossa, engasguei. Coisas do Outros Papos, né? Esse negócio de gravar e não editar, tem dessas coisas. Toda semana, toda quarta-feira, aparece um episódio novo com um tema. Elas geralmente abrangem temas assim mais amplos, que dão um pano pra manga, sabe? Então, feminismo, machismo, política do cancelamento, coisas que são polêmicas, né? Essa discussão toda sobre cancelamento, que está sendo, acho que desde o fim do ano passado está sendo bem presente, assim, né, aqui no Brasil. Ainda não se sabe bem como se comportar, se o seu cancelamento é só para famoso, ou se não é, se as pessoas que são canceladas, mas não são famosas, não têm dinheiro, tá certo isso, não tá? Tá certo cancelar os outros, não tá? Quais motivos que são válidos para ser cancelado ou não? Enfim. E eu gostei muito desse episódio que elas falam de cancelamento, eu acho muito... Gostei da abordagem delas. E eu gosto do fato de que elas não entram na discussão pra ganhar, ou pra convencer a outra, ou pra convencer o ouvinte, sabe? Elas deixam sempre bem claro assim, olha, essa aqui é uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum, provavelmente, sabe? Não é pra chegar a lugar nenhum. A grande coisa de discutir temas polêmicos e amplos e universais é que você não chega a lugar nenhum, né? É aí que tá. Só que é só discutindo isso e não chegando a lugar nenhum que a gente melhora, que a gente se desenvolve, cresce como pessoa. A gente aprende a argumentar fazendo essas discussões, essas conversas que não chegam a lugar nenhum. E aí, como são muitos episódios já, eu separei 3 que eu gostei bastante para te indicar, para você começar a acompanhar esse podcast. O primeiro é o episódio número 2, se chama Padrões de Beleza e Gordura, em que elas abordam, claro, padrões de beleza, né? Elas falam mais da experiência em relação a peso, né, gordofobia, pressão estética em relação à gordura. 2 ou 3 delas fizeram bariátrica já, então elas têm essa vivência, que eu não tenho a menor ideia de como seja, mas que elas falam como que foi antes, como que foram os médicos, como que trataram. E eu gostei muito eu achei muito interessante, assim, consegui me identificar muito na parte em que elas falam sobre como você, depois da cirurgia bariátrica, sua imagem muda muito, né? Porque uma hora você é gorda e depois de umas semanas você emagrece muito, são muitos quilos de uma vez. Então, como que você se reacostuma com aquela imagem? É muito difícil, é um processo muito longo
e difícil, doloroso. E eu consegui ver claramente assim como é parecido com o processo que a gente passa quando perde o cabelo, porque a gente num dia tem cabelo e ali dali uma semana, duas não tem. Tem gente que não, tem gente que demora anos, né, pra perder o cabelo, mas tem gente que perde muito rápido. E como que você se acostuma com essa nova imagem, né? Eu achei muito interessante, então eu recomendo. Se você, assim como eu, uma mulher que não tem cabelo, eu recomendo assistir esse episódio. Assistir não, né? Ouvir esse episódio, porque a gente consegue se identificar com muitas coisas que elas falam em relação à gordura e a peso. A gente consegue fazer essa associação para alopecia também. Outro episódio que eu gostei bastante é o desmotivacional, que é o de número 4. Desmotivacional porque elas realmente te desmotivam ao longo do episódio. Elas falam muito dessa coisa da autoajuda e essa busca das pessoas por livros de autoajuda e cursos e coach, né? O coach é uma profissão ok, assim, válida, mas foi caindo num vazio, essa palavra coach foi sendo esvaziada nos últimos anos e a gente acabou até pegando um pouco de ranço, né, de coach. Acho que agora tá voltando, as pessoas estão voltando a falar que são coaches, mas teve uma época que o cara fazia o curso de coach e não falava porque as pessoas tinham preconceito. Porque, assim, teve muita gente que foi fazer o curso, se formou, passou a se chamar de coach, mas não tinha experiência, sabe? Como que você quer dar conselhos para uma pessoa, como consertar sua vida, como resolver os seus problemas, porque é assim, né? Se você tem os seus, e lógico que você vai ter, ninguém tem uma chave, uma resposta mágica, né, para isso. E a coisa da motivação, como se todos os problemas que a gente tem fossem decorrentes de falta de motivação, né, falta de você vibrar na vibração certa e de você pensar o pensamento correto e positivo. E eu discordo disso e elas também, e foi um episódio muito bom. Eu recomendo, assim, ele é bem engraçado, mas ele é bem irônico, então se você não é muito fã de humor, assim, mais ácido, mais cheio de ironia, talvez você não goste tanto. Mas vale a pena pelo menos tentar conhecer. E por fim, o terceiro episódio que eu vou indicar aqui é o 42, que é recente, é da semana passada ou retrasada, que se chama Contradições. Esse eu achei muito bom mesmo. Nesse episódio elas falam sobre como as contradições são inerentes ao ser humano, né? Nós somos seres contraditórios. Só que tá havendo uma certa queda na tolerância à contradição, sabe? Então, aí elas falam de dão exemplos assim, de contradições que são mais corriqueiras. Por exemplo, gente que questiona, você é feminista, mas você se depila, por exemplo. E algumas pessoas consideram isso uma contradição. Outras não. Eu não sei, sabe? Eu acho que varia. Eu acho que depende da motivação pra você fazer uma coisa, depende de vários fatores, né? Pra algo ser contraditório ou não. Não é algo estático. Ou você faz isso ou você é contraditório. Eu não vejo dessa forma. E aí esse episódio é muito interessante. Mais um episódio que não chega a lugar nenhum, assim, é uma conversa longa que você acompanha e você meio que conversa com elas, é bem legal. E aí no fim não chega a lugar nenhum, você só tem mais um pouco de bagagem ali, você ouviu mais argumentos por uma coisa e pra outra, pra você pensar depois, né? Eu acho que o legal desse podcast é que ele é um momento da semana pra você pensar, parar pra escutar outras pessoas falando sobre algum assunto importante, que às vezes você não tem oportunidade de conversar no seu dia a dia, de você parar pra pensar, e aí nesse período você tem, nesse espaço de tempo. Então você vê outras opiniões, outros argumentos, você constrói argumentos na sua cabeça, que mesmo que você não chegue pra elas e fale, ou não fale pra alguém, você tá trabalhando isso na sua cabeça. E eu acho que esse movimento, esse exercício de pensar sobre um assunto e pensar, pegar vários argumentos e ver por que eu concordo, por que eu não concordo com isso, mas eu não concordo mesmo. Pensar isso é mais importante do que realmente chegar a alguma definição, chegar a algum lugar, sabe? Eu acho que é esse exercício que faz a gente se desenvolver e crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, eu acho que esse
podcast, Calma Gente Horrível, ele é como se fosse um incentivo, assim, no meio da semana pra você parar e pensar sobre coisas muito interessantes e muito importantes. Então essa é a minha dica de hoje. Se você gostar e quiser contribuir pro podcast delas, elas têm uma campanha recorrente no Catarse, é catarse.me/Calma Gente Horrível. E você pode contribuir lá com as quantias, eu não sei exatamente quais são, para que elas continuem fazendo esse trabalho. Eu acho que vale a pena você conhecer. E é isso, fica aí minha dica pra essa semana. Quarta-feira provavelmente vai ter um episódio novo delas. E a gente vai se falando. Se você gostar, manda uma mensagem, vou querer saber. Depois me fala qual episódio que você gostou mais, tá bom? Boa semana, gente. Até mais. Tchau, tchau.